Olá pessoal do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e na aula de hoje a gente vai conhecer aí alguns conceitos iniciais da genética e o que seria a hereditariedade, certo? Vamos relembrar rapidinho o que a gente já viu anteriormente? Nós já conhecemos o que é matéria, as propriedades gerais e específicas da matéria, conhecemos aí as transformações que essa matéria pode passar, que são físicas e químicas. Quando a gente falou de transformações químicas, a gente conheceu as reações químicas e as equações, certo? Nós conhecemos também os principais modelos de átomos que existem, a tabela periódica, né, como os elementos estão organizados nela, e também as principais funções químicas, que são ácido, base, óxidos e sais, ok? Tudo isso aí a gente já viu, né? E agora a gente vai começar aí a conhecer um pouco sobre a genética. Quando a gente fala aí de hereditariedade, né, uma palavra enorme, parece algo bem complexo, algo bem difícil do nosso cotidiano, né, bem diferente do que a gente está acostumado, mas eu tenho certeza que você já ouviu alguma frase como essa. Você parece muito com seu pai ou com a sua mãe. Ou ainda, menina, essa mulher não tem um útero, ela tem uma máquina de Xerox, porque ela teve aí um filho muito parecido com ela ou com o pai da criança, certo? Ou então quando a gente fala, nossa, você é a cara da sua avó, ou do seu avô, ou do seu tio, ou alguém ali da sua família. Então, tudo isso aqui tem a ver com hereditariedade, certo? Tem ainda uma frase, né, que a gente escuta muito, que é somos todos iguais. E de fato somos, né? Quando a gente fala de direitos e deveres, perante a sociedade somos todos iguais. Todos devemos ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. Porém, quando a gente fala aí da nossa aparência física, cada um de nós vai apresentar características únicas e por isso todos nós somos indivíduos únicos, certo? Não existe ninguém igual a ninguém, por mais parecido que seja, por exemplo, irmãos gêmeos. A gente olha, né, inicialmente são iguais, mas se a gente for conviver com o tempo, passar um tempo ali com os dois, nós vamos ver que fisicamente eles não são iguais, vão ter características diferentes, ok? E aí, falando sobre essa individualidade de cada um, existe uma curiosidade muito importante, né, muito interessante, que alguns cientistas eles fizeram um estudo com algum DNA dos brasileiros e perceberam que o DNA dos brasileiros ele é composto por uma mistura aí de DNA, uma mistura de material genético que vem aí, ó, dos europeus, ameríndios. O que são esses ameríndios? São indivíduos nativos da América. Então, os indígenas que estavam aqui antes da colonização, certo? E também, ó, os africanos. Então, isso reflete aí justamente a história do nosso país, que existiam aqui inicialmente os índios, né? Então, vieram os europeus, colonizaram o nosso país, né? Trouxeram também africanos. Então, aí nós temos essa mistura no nosso DNA. E isso explica por que o nosso povo ele é tão miscigenado. Existem tantos estereótipos diferentes, ok? Então, concluída toda essa parte, vamos agora conhecer o que seria, de fato, a hereditariedade. A gente vai dizer aí que hereditariedade é uma área da genética que estuda a transmissão de características, sejam físicas ou biológicas, de uma geração para a outra, ou seja, dos pais para os seus descendentes, certo? Então, a gente tem aqui nessa imagem para a gente ver como funcionaria. Nós temos aqui embaixo quem seriam os bisavós de Antônio, certo? Os bisavós de Antônio, que eles formavam ó, casais e tiveram os avós de Antônio. Os avós de Antônio, né, os maternos e os paternos, tiveram aqui a mãe e o pai de Antônio. E aí, juntos, a mãe e o pai de Antônio tiveram Antônio, certo? Então, quando a gente fala do material genético da hereditariedade de Antônio, a gente diz que ele carrega ó, características dos bisavós maternos, bisavós paternos, dos avós maternos e paternos e do pai e da mãe dele, certo? Então essa é uma transmissão de características. Isso a gente fala de hereditariedade. E aí quando a gente fala que essas características foram passadas de um indivíduo para outro, a gente vai dizer que elas estão se manifestando através do DNA. Como assim, né? Esses DNA eles vão conter lá informações codificadas. É como se fossem códigos. E cada um desse código vai transmitir um tipo de característica, certo? E ele vai se encontrar aí envelopado lá no núcleo das células sob a forma de cromossomos. Como assim? A gente vai dizer ó, que tem uma célula aqui, certo? Dentro dessa célula, lá no núcleo da célula, no nosso caso, por exemplo, as células eucariontes, certo? Vão ter
esses cromossomos, que tem essa estrutura como se fosse um X, certo? Esse cromossomo nada mais é do que o DNA, que vai estar todo enroscadinho, todo enroladinho, formando essa estrutura. O DNA ele pode ter metros e mais metros de comprimento, certo? E ele tem uma estrutura como se fosse aí, a gente chama de dupla hélice, né? Tem uma primeira fita, a segunda fita, e ela fica toda enroscadinha, toda enrolada, certo? Tem esse formato em espiral, ok? Então essa é a estrutura básica de um DNA. Um breve histórico. Existe aí na ciência algumas teorias que falam que as primeiras noções sobre hereditariedade, provavelmente, certo? Provavelmente, elas surgiram com a domesticação de animais e as primeiras questões aí da agricultura. Por quê? Porque eles observavam, né, que os animais, eles se reproduziam e formavam outros animais iguais, com muita semelhança. E na agricultura também. Quando eles plantavam, né, fazia aí inconsequentemente a reprodução das plantas, eles percebiam que eram sempre indivíduos com as mesmas características. Então daí começou-se a se pensar sobre hereditariedade, ok? No entanto, a gente vai dizer aí que durante muito tempo não se sabia ao certo como isso acontecia, ok? E aí algumas teorias começaram aí surgindo a respeito dessa questão. Até que em 1800, certo? A hipótese mais aceita era de que o material genético dos pais se misturavam, dando origem a um novo indivíduo. Então aí começou a falar sobre isso, essa teoria ela surgiu, certo? Mas ainda segundo essa hipótese, as populações que surgissem, elas deveriam ser uniformes, ou seja, todas iguais. E isso não aconteceu, ok? Assim, né, depois de várias hipóteses, de várias tentativas, se mostrava que essas hipóteses todas se mostravam falhas ao explicar alguns aspectos da hereditariedade. E aí surge a hipótese da herança particulada. Nessa hipótese, os pais eles transmitem partículas com suas características aos seus descendentes, ok? E surge assim a ideia de gene, certo? Quando surge a ideia de gene, apenas em 1957, bem recente, no século passado, tem aí a apresentação do modelo de DNA por Watson e Crick, certo? Então essa aí é uma breve história, né, sobre a hereditariedade. Lógico que por trás disso existe muita coisa, mas aqui a gente consegue ter uma noção de como que surgiu todas essas questões. Aí quando a gente fala de alguns conceitos principais, quando a gente fala de hereditariedade, quando a gente fala de genética, as bases da hereditariedade, elas estão descritas nas chamadas leis da hereditariedade ou leis de Mendel. Mendel a gente chama de pai da genética, porque ele teve contribuições importantes que a gente vai conhecer mais na frente, certo? A hereditariedade, ela envolve aí vários processos diferentes, sendo o principal deles o genes. E o que é genes? Pode chamar de genes ou genes. Eu vou preferir falar genes, tá? Quando a gente fala aqui, ó, da sequência de DNA que codifica e determina as características dos organismos. A gente vai pensar do seguinte: existe o DNA enorme, certo? Trechos desse DNA são os genes. Então a gente vai dizer que é a unidade fundamental da hereditariedade. Quando a gente fala de hereditariedade, o gene é a estrutura mais falada, mais comentada, certo? E eles estão localizados nos cromossomos. Lembra que a gente viu que os cromossomos, eles são aí todo o DNA bem enroladinho, que forma essa estrutura. E aí trechos desse DNA vão ser os genes. Eles são responsáveis pela cor dos nossos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, a altura, certo? O formato da mão, tudo isso aí são os genes que determinam, ok? Lembra que a gente viu que o DNA podia ter um formato espiral? É justamente esse formato aqui, ó. A gente tem aqui um lado azul e um lado vermelho. E ele é todo contorcido, né? Todo em espiral. E eles são formados aí por 4 tipos de proteínas: adenina, timina, guanina e citosina. Aqui a gente tem essa estrutura, uma célula, certo? Lá no núcleo tem vários cromossomos. Esses cromossomos são o quê? O DNA, que vai ser todo enroscadinho aí até formar essa estrutura, e um trecho desse DNA vai ser o gene, certo? Agora a gente vai falar de algumas células. Para a gente entender essas questões de gene, de cromossomos, tudo isso, vamos voltar para o que seriam os seres vivos. A gente vai dizer que todo o ser vivo ele é composto por célula, certo? Para ser vivo ele tem que ser célula. Vamos pensar nisso. Primeiro,
Toda célula, lá no seu núcleo, ela vai apresentar um material genético, ou seja, o DNA. Esse DNA é encontrado aonde? Nos cromossomos. Célula, certo? As células do corpo humano, elas apresentam aí 46 cromossomos, no caso 23 pares de cromossomos, certo? Com exceção apenas de duas células, o espermatozoide e o óvulo, certo? O espermatozoide e o óvulo, eles são chamadas células haploides, porque eles vão ter na sua estrutura apenas 23 cromossomos cada um. Enquanto que uma célula eucarionte, ela vai precisar apresentar 46 cromossomos, que são justamente 23 pares de cromossomos. Então, essas células eucariontes são chamadas células diploides, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, essa estrutura. Célula diploide e célula haploide. Uma célula diploide, 46 cromossomos. Uma célula diploide. Uma célula haploide, 23 cromossomos cada uma. Então, como é que isso acontece? Vamos pensar no seguinte. Lembra, voltando aí sobre reprodução. Quando a gente tem a reprodução, uma questão é principal, a fecundação, o encontro do óvulo com o espermatozoide. Cada um deles vai ter 23 cromossomos. Se juntar, aí vai ter 23 pares de cromossomos, totalizando 46. Então, o que é que acontece? O espermatozoide vai vir aí com as características do pai, né, com as características genéticas do pai, lá nos seus cromossomos, enquanto que no óvulo vai vir as características da mãe. Então, quando há aí a fecundação, há aí a formação de uma célula diploide, certo? Agora com 46 cromossomos, né? 23 mais 23, 46. A gente vai ter agora 46 cromossomos contendo as informações do pai e da mãe. E aí essas células vão começar a se reproduzir e vai dar origem aí a um outro ser, né? E aí esse ser vai ter as características do pai e da mãe. Entendeu? Essa parte aqui, ó, as células haploides se unem, certo? Com as características do pai e da mãe e formam um novo ser, dessa vez com 46 cromossomos. Quando a gente fala de genes, da passagem de cromossomo do pai e da mãe para um novo indivíduo, isso tudo a gente vai chamar de alelo. Para cada característica, existe uma mesma região específica nos pares de cromossomos, em que se localizam os genes, que a determinará. Como assim? Vamos lá de novo. Para cada característica, existe uma mesma região nos pares de cromossomos, ou seja, a gente vai ter aí pares de cromossomos. Os cromossomos se uniram e formaram pares. Então, para determinar a minha cor do cabelo, por exemplo, vai ter aí as informações do meu pai e da minha mãe. E aí, em cada região desses cromossomos, a gente vai chamar aí essas regiões localizadas de gene. E aí, essas regiões que vão estar determinando as minhas características, a gente pode chamar de alelo, certo? Esses genes, eles são denominados alelos e eles podem ser dominantes ou recessivos. Como assim? Eu vou chamar de genes dominantes aqueles que vão estar aí delimitando uma característica hereditária, mesmo quando aparecem em pequenas quantidades, certo? Então a gente vai dizer aqui, ó, elas delimitam as características hereditárias, mesmo quando aparecem em pequenas quantidades. Os dominantes, como o nome já diz, ele vai dominar, certo? Então, se ele aparecer, mesmo que em pequena quantidade, ele vai dominar aquilo ali. E essa característica ela vai prevalecer, certo? A gente vai dizer ainda que diversas propriedades da espécie humana são resultado de disposições dos genes dominantes. Por exemplo, lábios grossos, se aparecer esse alelo dominante no DNA de qualquer pessoa, é muito provável que ele tenha os lábios grossos também, certo? Cabelos escuros, a calvície, queixos com covas, capacidade de enrolar a língua, esse movimento assim, ó, de fazer assim, com a língua. Não é todo mundo que consegue, apenas quem tem esse alelo dominante, certo? E aí tem outras características também. Então, ó, olhos escuros é um alelo dominante que vai prevalecer, a capacidade de enrolar a língua também, certo? E por fim, os lábios carnudos, né, os lábios grossos, muito característico aí de Angelina Jolie. Quando a gente fala agora dos genes recessivos, recessivo é o oposto de dominante. É aquele que vai ser apagado, que vai ser ofuscado. Mas em muitas hipóteses ele pode aparecer também. Vamos ver. São os genes que somente aparecem quando estão em forma duplicada, pois se tornam inativas na presença de um dominante.
Então a gente vai pensar da seguinte forma: quando um gene recessivo ele aparece, para ele prevalecer na característica física de uma pessoa, ele precisa aparecer tanto no DNA do pai quanto no DNA da mãe. Ele precisa aparecer nos dois para que ele se sobressaia. Por exemplo, a gente viu aqui, ó, que o olho castanho é uma característica de um alelo dominante, certo? Mas o olho azul é uma característica de um alelo recessivo. Então, se chega lá, o pai vai mandar para o filho dele um alelo recessivo que vai daí determinar o olho azul. A mãe vai mandar para ele um alelo dominante que vai determinar o olho castanho. É muito provável que essa criança tenha o olho castanho e não azul, certo? Pode acontecer o contrário? Pode. Na genética, ela tá aí, certo? Muita coisa pode acontecer. Mas aí, basicamente, vai acontecer dessa forma. A característica do olho castanho vai se sobressair por ser dominante, certo? Então, a gente vai dizer ó, que isso acontece porque a proteína produzida pelo recessivo, ela é defeituosa e às vezes não funciona, certo? Então, por isso que muitas vezes o dominante ele se sobressai, ele aparece mais vezes, ok? Então, a gente tem aqui algumas características. Olhos azuis, o bico de viúva, né, que é o formato em V. A entrada dos cabelos no formato em V, cabelos loiros, certo? E ruivos também, canhoto, lábios finos, queixo sem cova, tipo sanguíneo negativo e entre outros exemplos. Então, a gente vai ver pessoas com cabelos loiros e ruivos, elas vão ter aí como predominância um alelo recessivo, certo? Enquanto que as pessoas com cabelo castanho vai ter lá uma característica de alelo dominante. O lábio fino, alelo recessivo, enquanto que os lábios grossos, alelo dominante. Olho claro, alelo recessivo. Olho escuro, alelo dominante, certo? A gente tem aqui uma tabela com algumas características. O nariz mais envergado, a gente pode dizer assim, é uma característica do alelo dominante, enquanto que o nariz mais reto é uma característica aí de um alelo recessivo, certo? O lobo da orelha, essa característica aqui, ó, essa orelha aqui com essa parte solta é uma característica do alelo dominante. Já as pessoas que têm isso aqui mais coladinho no rosto é uma característica do alelo recessivo, certo? O queixo com covinha, com esse buraco, uma característica do alelo dominante. Esse queixo sem covinha, alelo recessivo. Então eu tenho aqui, ó, um alelo recessivo que determinou o formato do meu queixo, certo? A gente fala aqui, ó, dos lábios. Quando os lábios são grossos, a gente tá falando aí que tem um alelo dominante. Os lábios finos, alelo recessivo, certo? Olhos escuros, a mesma coisa. Olho escuro, a gente fala de alelo dominante. Olhos azuis, alelo recessivo. Cabelo escuro dominante, cabelo loiro ou ruivo recessivo. A capacidade de enrolar a língua, de fazer assim na língua, é uma característica aí de alelo dominante. Quem tiver os dois alelos recessivos vai ter capacidade, não vai ter essa capacidade de enrolar a língua, de fazer esse movimento com a língua, certo? A calvície nos homens é uma característica de um alelo dominante. Quem tem um alelo recessivo não apresenta calvície, certo? O formato aí dos dedos mais curvados, a gente vai ter aí um alelo dominante. Os dedos mais retos, alelo recessivo. Agora, uma outra coisa, fazer esse movimento aqui com o dedo. O dedo que faz essa curva aqui, ó, mais curvado, é uma característica de um alelo dominante. Já se o seu dedo ele tiver o formato, quando você faz assim, mais retinho, é uma característica de alelo recessivo, certo? Então aqui a gente consegue ver que essa questão genética ela é muito importante na hora, né, da nossa formação física e também biológica. Por exemplo, a gente já ouviu falar que pessoas que têm pais diabéticos ou pais hipertensos, pais cardíacos, têm tendência a também ter essas características, né? Essas doenças. Por quê? Por causa justamente dessa passagem de material genético. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Por hoje é só. Até a próxima aula e bons estudos!